A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? O caso das Nações Unidas do Islã. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de análise a respeito da suposta, e muito alardeada identidade sectária do Adventismo do Sétimo Dia. E a gente está fazendo um pouco de um passeio assim pelo universo sectário, especialmente aquele fundamentado na ideia do controle mental baseado no modelo Byte criado, dentre outras pessoas, pelo Steve Hassan. Vem comigo para a gente relembrar algumas coisas. Olha aí, meus amados irmãos, estamos no site do Steve Hassan, Freedom of Mind, a liberdade da mente, e aqui ele fala das questões aí que são os pilares do modelo Byte, que é o controle do comportamento, o controle da informação, e aqui embaixo o controle do pensamento e o controle das emoções, ok? Então, basicamente, esses são os 4 pilares principais do modelo Byte, que geralmente contextualizam a existência de grupos, sejam eles religiosos ou não, que praticam aquilo que a gente chama de lavagem cerebral ou controle mental, tá bom? Que é basicamente o aspecto assim mais dark mesmo da experiência sectária, ok? Pelo menos é aquele conjunto de questões assim mais embasadas assim cientificamente, vamos dizer assim, para essa ideia de seitas e cultos e grupos que podem de fato fazer lavagem cerebral e tudo mais, etc. Ok? Beleza? Então o que acontece? Como eu pertenço a uma igreja que é bastante acusada no contexto evangélico de ser uma seita por razões XYZ, a gente está questionando se de fato o Adventismo se encaixa ou não no modelo Byte, por que sim, por que não, até que ponto. O Adventismo é mais sectário do que outros grupos cristãos de uma forma geral dentro dessas questões? Sim, não e por quê? E a gente ainda está no comecinho aí das nossas análises, ainda vai um pouco longe a nossa série, tá? No vídeo passado em relação a essa série, eu falei da comunidade Noivas do Cordeiro, que é uma comunidade no sul de Minas Gerais, exemplificando um pouco as dinâmicas do modelo Byte em relação aí a uma igrejinha evangélica lá de 1800 e tanto, 1900 e pouco, ali na região sul de Minas Gerais, e todo o embate que teve entre essa comunidade e o pessoal mais amplo da região, católicos e tal. Bem interessante, se você não viu, eu recomendo que você assista esse vídeo, tá? E hoje eu vou dar um exemplo para vocês de uma seita, bem seita mesmo assim, dessas mais perigosas e mais bizarras, mas cuja existência não é contextualizada aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, tá? Então eu queria mostrar para vocês o líder máximo, o fundador das Nações Unidas do Islã, pasmem, o próprio Deus, ou pelo menos o Deus muçulmano Alá em pessoa. Vem comigo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs, você está vendo a foto desse senhor bonito, de olhar penetrante, gravata borboleta vermelha. E esse aí é Alá em pessoa, em forma de gente. Bom, se você entende inglês, você vai ver que tem um contexto complicado aí já na história desse cara. Eu vou até tomar uma cervejinha aqui em respeito aí à presença do nosso amigo Alá em pessoa, na forma humana, numa situação, no mínimo, tensa, Basicamente, essa manchete aí desse site diz assim: juiz ordena prisão na cidade do Kansas de um líder de uma seita que clamava ser Alá. Esse aí é o final da história da seita, e aí você pode dar uma olhada se você quiser. Você vê aí as questões todas aí. Se você quiser, eu vou colocar um link desse artigo aí para vocês darem uma olhada, tá em inglês, enfim, quem não lê inglês, aí não tem muito o que fazer. Igual as coisas lá do Steve Hassan também, tudo em inglês.
porque, enfim, é onde está a maior parte da literatura. Mas antes de vocês entenderem assim o desfecho, né, com a prisão do Alá em forma de gente, o que era aí o grupo das Nações Unidas do Islã, que é chamado aí nessa matéria de cult, né, que é o culto ou a seita, e basicamente é o seguinte, esse cara é um islâmico que migrou para os Estados Unidos e ele começou a perceber que tinha tipo assim, uma oportunidade de negócio para ele fazer dentro das comunidades islâmicas mais pobres nos Estados Unidos. E basicamente ele inventou uma rede de restaurantes onde ele pegava os filhos jovens dos pais muçulmanos e recrutava esses meninos e meninas para trabalharem nessa rede de restaurante. Até aqui parece tudo bem inocente. E basicamente, entretanto, a história estava contextualizada numa ideia um tanto bizarra. Esse cara aí, eu até esqueci o nome dele, ele fala assim, Jenkins. Esse cara, ele criou esse projeto chamado The Value Creators, ou seja, os criadores de valor, e ele tinha uma doutrina que basicamente estava baseada numa experiência particular que supostamente ele tinha tido. E aí você vê aí se você acreditaria ou não num cara com um papo desse. Esse cara surgiu lá, né, no meio da comunidade dele lá, dizendo que ele teve um encontro com alienígenas. E ele foi abduzido numa nave espacial. E chegou lá na nave espacial, ele foi abordado por alguns alienígenas cientistas, que levaram ele para dar um passeio pelo universo. Olha que legal, né? Parece a Ellen White passeando nos mundos e luas aí por aí, no sistema solar, no universo, em Saturno. Fica tranquilo que a gente vai fazer uma parte dessa série só sobre Ellen White, tá? Não precisem ficar com pressa. Mas aí esse cara veio com esse papo, e aí assim que esses extraterrestres alienígenas, cientistas, eles explicaram pro Jenkins aí o universo, como que funciona, como que é, como que não é, um monte de questões aí de conhecimento, de matemática, de física e tal, não sei o quê. E quando ele foi voltar pra Terra, Alá se incorporou nele. E agora, basicamente, quando você encontra esse cara na rua, você encontra Deus, né? Uma pretensão pequena, né? E aí, basicamente, esse cara começou a gravar um monte de áudio, tipo umas fitas assim, com esses relatos, e começou a espalhar isso lá nas comunidades islâmicas, e ele começou a se apresentar como um homem de negócios muito bem sucedido, cuja base do negócio era educar os jovens islâmicos para alcançar o seu máximo potencial no mundo, né? Então ele trabalhava numa comunidade islâmica pobre ali em Kansas City, né? E ele basicamente se apresentava lá bem vestido, falando bem, com esse papo de alienígena e Alá e não sei o quê, e montou essa cadeiazinha de restaurante, e o apelo dele para os pais islâmicos era que você quer que seu filho cresça e seja um marginal, um drogado, uma pessoa desvirtuada aí do Islã? Não, você não quer. Então é o seguinte, ele tem 12, 13, 14, 15 anos, manda ele para mim, que sou Deus, né? Aí já dá para confiar um pouco aí no negócio. E eu vou botar ele para trabalhar, para estudar, vou ensinar tudo que ele precisa saber para ser um homem tão bem sucedido quanto eu. Olha que maravilha. Aí, o que acontece? Ele abriu umas filiais desses restaurantes que ele criou em várias cidades do estado e em vários estados dos Estados Unidos, e ele recrutava esses jovens para ser os funcionários, para fazer limpeza, atendimento, caixa, montar lanche, comida. Tinha um papo meio de comida natural, né, de comida saudável e tal, tipo, não era um fast food, assim, talvez era um fast food, mas tipo uma coisa, né, tipo em tese para ser ali saudável e boa e legal. E aí, basicamente, ele pegava e juntava uma galera, tipo assim, lá, sei lá, tinha 30 jovens que ele recrutou. Então ele separava 15 para morar num prédio, 15 para morar no outro, cada um trabalhar em um desses restaurantes, uma dessas lojas.
E basicamente esses jovens eles tinham o tempo inteiro deles consumido nesse esquema aí. Então, ou eles estavam lá trabalhando de 8 a 10, 12, 14, 15 horas por dia, e depois tendo que limpar o alojamento, e tendo que fazer aula, escola, e basicamente tinha umas sessões lá da religião do negócio, lá do islamismo, e de coisas assim, do próprio esquema dessa seita aí, onde eles tinham que ficar estudando as coisas que esse cara dizia e que ele pensava, que eram supostamente aí o segredo do sucesso na vida, tá? E aí tinha um monte de restrição alimentar, um monte de privação de sono, um monte de regras, tipo, ele dizia assim que você não pode nunca atender o telefone falando hello, né? Porque hello é uma invocação do inferno, né? Tipo esses esquemas, sabe? Hellmans, que é o homem do inferno, você não pode comer a maionese Hellmans. É esses papos assim, entendeu? Você não pode falar hello porque você está evocando as profundezas do inferno. Aí começava a ter umas coisas bizarras, tipo assim, se você esquecesse da tal da regra que você não podia falar hello no telefone, aí alguém ligasse lá no alojamento e você atendesse hello, opa, alguém já ia te dedurar. Aí você tinha umas sessões disciplinares, tipo, onde a pessoa era exposta publicamente à vergonha, porque ela não estava seguindo lá o ensinamento do maluco, que é o Alá e não sei o quê. Aí acabou que, no fim das contas, ele pegava essas crianças que ele recrutava, trocava de cidade, nem avisava os pais, tipo, eles não deixavam manter contato com os pais achavam que estava tudo bem, as crianças lá em condições horríveis de vida, tanto de trabalho, quanto de estudo, quanto de vida e tal, separavam os familiares, um monte de regra e punição e briga, e aquela coisa assim que você não pode fazer nada diferente do que esse cara manda e diz e faz. Até que o estopim do problema que conduziu à prisão do camarada aí é que uma das meninas que foi recrutada ficou doente e ele era um cara meio contra a medicina, que você tinha que dar as comidas dele lá para essa menina e ela ia ser curada e você não podia confiar na medicina. E aí, no fim, que a menina piorou, e ele falava que a menina não ia morrer, porque o diabo tava irado e não sei o que, a menina morreu. E aí os amigos dela meio que perceberam o problema e denunciaram a situação para as autoridades foram fazer um exame na menina depois dela morta e descobriram que ela teve uma espécie de leucemia que é curada em 70, 80% dos casos se você faz o tratamento apropriado, né? E aí esses meninos que denunciaram, um deles saiu do negócio e começou a denunciar como que era as condições de vida lá no esquema, ele conseguiu que o FBI entrasse na cola do esquema e ele conseguiu que a televisão lá nos Estados Unidos fizesse um documentário a respeito da questão como um todo, e aí depois uma das pessoas da seita saiu, fez um processo judicial contra eles, explicando tudo o que tinha acontecido, ganhou na justiça uma indenização que acho que foi 8 milhões de dólares, e aí o juiz foi lá e mandou prender o cara depois, tá? Com as provas lá de tudo que acontecia. Eu não lembro exatamente quantas pessoas acabaram que se envolveram nisso aí. Eu acredito que foi umas 2 a 5 mil pessoas, alguma coisa assim, durante uns anos, né, que o negócio funcionou. Esse cara foi preso agora, acho que foi em 2018 que ele foi preso, uma coisa assim, tá? Um negócio bem recente, uma coisa bem moderna, assim, bem atual. E aí você vê todas as características de uma seita mesmo, bizarra e tal, de forte controle do comportamento, forte controle da informação, do pensamento e dos sentimentos. Eles eram treinados meio que para ser os soldados do cara, né, como se ele fosse Alá e Deus, e eles faziam umas coisas meio militares e tal, uma lavagem-zona cerebral sinistra, assim, um negócio com umas ideias totalmente malucas e punições e controle. Então é isso que aconteceu, tá? E aí fica muito nítido assim o que é uma seita nesse tipo de coisa, né? Tipo, geralmente, inclusive, para esse nível de problema acontecer com esse tipo de ideia bizarra, em geral também esse tipo de grupo não se sustenta assim muito grande. Eles geralmente são grupos pequenos, tá?
porque é muito difícil você colocar uma ideia desse tipo para milhões e milhões e milhões de pessoas, entendeu? Tipo, até tem um pouco, né? Pensa assim, tipo uma cientologia da vida, acho que eles têm bastante gente, é um negócio bem seita, mais ou menos do mesmo tipo, né? E aí, se você pensa em seitas assim, cristãs, entre aspas, ou pseudo-cristãs, tipo Testemunhas de Jeová, você já consegue também ter mais coisas, né? Mas também não é assim, conquanto o Testemunho de Jeová seja uma religião bastante restrita e com vários problemas, e tal, não é uma coisa assim tão absurda, né? Tipo esse esquema, assim. Então esse esquema desse tipo aí das Nações Unidas do Islã é uma coisa bem seita mesmo, bem pequena, bem perigosa, bem complicada. E o Adventismo do Sétimo Dia? É uma seita? Obviamente que dentro desses tipos de termos, assim, dessas coisas, é óbvio que não, é óbvio que o Adventismo é uma religião muito mais light, muito mais tranquila, muito mais aberta, muito mais plural, que não tem esses controles todos desse tipo, das Nações Unidas do Islã, tá bom? Naturalmente, as pessoas podem apontar, assim, tipo, coisas que a gente considera bizarro, assim, nas Nações Unidas do Islã, tipo o cara dar um rolê em outros mundos aí com extraterrestre, e querer dizer que a Ellen White é um tipo de ser aí, tipo esse cara aí, né? Que é profeta de... Ela não chega a ser Deus assim, mas é profeta de Deus, tá quase ali, né? Aí nesse caso, Jesus seria um líder sectário maior, né, do que Ellen White, ou mais parecido com esse maluco aí do negócio, porque ele é Deus, né? Agora, é claro, enfim, os cristãos acreditam que Jesus é Deus de fato, e não é simplesmente um maluco aí que inventou isso aí tem algumas razões para dizer que sim e tal. Mas entenda uma coisa, assim, tipo, tanto quanto é bizarro pra gente acreditar que um maluco desse islâmico aí se apresenta como Deus e alguém acredita, também é muito bizarro para muitas pessoas que a gente apresente Ellen White como profeta de Deus e alguém acredita. E também é muito bizarro para outras pessoas que alguém diga que Jesus é Deus e alguém acredita, porque você pegar ateus e agnósticos de uma forma geral, eles são extremamente suspeitos com esse tipo de ideia, né? Tanto que o maluco é o Alá, quanto que a Ellen White é profeta, quanto que Jesus é Deus, tá? Inclusive tem um pouco dessas coisas, né? O próprio Bart Ehrman, né? Ele tem livro, né? Falando sobre isso, né? Como Jesus se tornou Deus, que Jesus era um homem normal, que as pessoas foram pintando e mitologizando e inventando que era Deus, mas não era Deus e foi corrompida as suas palavras e tal e tal e tal e tal, porque basicamente essa é a crença mais ou menos normal, né? De ateu e agnóstico e tudo mais. Então, o que acontece? Se você quiser acusar o Adventismo de ser uma seita, por causa dessas crenças assim meio bizarras, tipo do Adventismo, que a Ellen White foi em outros mundos, querendo comparar com o maluco aí do Islã, aí você vai ter que entender que as crenças bíblicas, elas envolvem um monte de coisas que são consideradas totalmente malucas e doentes, esquizofrênicas e equivocadas por muitas pessoas. Tá? Esse papo de cobra falar, jumento falar, que Deus se fez um homem, que nasceu de uma virgem e que ressuscitou, e etc. Assim, todos esses papos são considerados papo de maluco no mesmo nível da Ellen White dar um rolê em Saturno, ou do Jenkins aí, do Alá da vida aí, dar um rolê com o extraterrestre, tá? É importante entender isso. Então, uma coisa importante assim da relação entre os cristãos de uma forma geral e os adventistas é que os cristãos eles não deveriam se dar o direito de cobrar, por exemplo, do adventismo crenças que sejam plausíveis de uma perspectiva científica XYZ moderna, e ao mesmo tempo é que eles mantêm fé de que a cobra falou lá no paraíso, entendeu? Tipo, não dá. Ou você rejeita toda essa ideia do sobrenatural, dessas narrativas, esses milagres, dessas, entre aspas, loucuras todas, tanto em Ellen White quanto na Bíblia, quanto no Alá, ou você tenta trabalhar as questões de uma forma um pouco mais ampla, né? Isso não quer dizer, entretanto, que para você crer que a cobra falou no paraíso, você tem obrigado a crer que a Ellen White foi dar um rolê em Saturno ou em outro planeta de sei lá, uma galáxia distante aí. Você não é obrigado a crer nisso. Você pode crer no Adão e Eva no paraíso, mas não crer nisso. Todavia, é importante você entender que a base da crença ou da descrença não pode ser tipo assim, que isso é uma crença bizarra. Não, as crenças cristãs envolvem um monte de coisa que é considerado bizarro.
tá bom? Então, por exemplo, crer em coisa bizarra, se isso é sinônimo de seita, então o adventismo é seita, concordo, e cristianismo em geral é seita, e você não tem muito como discordar caso você creia em coisas desse tipo, beleza? Ok? A gente vai falar muita coisa ainda dentro dessa série. Importante é vocês começarem a se situar em exemplos assim como esse, por exemplo, das Nações Unidas do Islã, que demonstram claramente que o adventismo está muito longe de ser essa seita satânica perigosíssima, né? Esses esquemas aí tipo Nações Unidas do Islã, isso sim, é uma seita satânica perigosíssima, né? E tal. O adventismo não pode ser comparado com esse tipo de coisa, beleza? Fechado? Então, nos próximos vídeos dentro dessa série, a gente ainda vai falar bastante coisa sobre a natureza aí do suposto sectarismo adventista. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.